Pessoal, boa noite oficialmente. Sejam todos muito bem-vindos a essa entrevista com a autora do livro, professora Adriana Facina, autora do livro Santos e Canalhas, uma análise antropológica da obra de Nelson Rodrigues. Quem estudou comigo no Clube do Livro de 2024 já conhece essa obra, que eu indiquei como leitura para fazer em conjunto com o livro que nós estudamos do Nelson Rodrigues ano passado, que foi A Cabra Vadia. Recomendei para quem foi meu aluno né, do Clube do Livro. Esse ano, no corte 2025, também vai ter Nelson Rodrigues. Nós vamos estudar O Óbvio e o Ululante. Então, de novo, eu vou recomendar o livro da professora Adriana. Considerando que nós faremos o repeteco do Nelson Rodrigues no Clube do Livro, eu achei que seria muito bom fazer uma entrevista com a autora do livro. Eu gosto muito do livro da professora Adriana, sabe? É um grande privilégio poder ter um livro como esse disponível numa editora de grande alcance, né? Há muitos livros produzidos por professores universitários que acabam ficando circunscritos em editoras ou meios universitários. E, felizmente, não foi o caso desse livro. A gente consegue comprá-lo na Amazon e em outras livrarias. E eu gosto do livro da professora Adriana, porque ela tem, claro, né, uma professora universitária, uma linguagem acadêmica, mas de uma maneira muito didática. Então, ela faz uma análise extremamente didática. Eu recomendo sempre com frequência para os estudantes. Bom, mas sem mais delongas, eu gostaria de apresentar a professora Adriana Facina e passar a palavra para ela. Ela é professora do Museu Nacional da UFRJ e é doutora em História pela Universidade Federal Fluminense. Ela dá aula da área de antropologia. Professora Adriana, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Eu gostei muito de saber que a senhora tinha essa disponibilidade de participar aqui hoje. Boa noite, todo mundo. Obrigada pelo convite. Patrícia, eu que agradeço também suas palavras generosas sobre o meu livro. E, bom, acho que vai ser uma boa oportunidade também de eu revisitar esse tema, né? Tem tempo, assim, que eu não produzo nada sobre Nelson Rodrigues, acabei de pesquisar também outras coisas, mas vai ser uma alegria conversar sobre isso com vocês, fico muito feliz. Bom. Professora, eu separei algumas perguntas e, pessoal, eu encorajo que vocês, se tiverem alguma pergunta relacionada com a temática, vocês podem escrever aqui no chat, tá bom? Que aí eu faço direção para a professora. Vocês fiquem à vontade, por favor. Eu separei umas perguntas para a gente ir conversando sobre o tema do livro, o livro propriamente. Bom, a primeira pergunta que eu gostaria de fazer à senhora é a seguinte: qual foi o motivo para a senhora escrever o livro? Eu sei que o seu livro é o produto da tese de doutorado, né, do seu doutoramento. E também sei, né, logo no começo, a senhora se coloca que era apaixonada pelo teatro de Nelson Rodrigues, e então essa é uma razão pessoal para embarcar nesse estudo. Mas eu queria saber se a justificativa do interesse para dedicar um doutoramento a esse tema. Bom, eu, na verdade, o Nelson Rodrigues, né, o estudo sobre Nelson Rodrigues, vem de uma trajetória minha que se dava desde a graduação, minha graduação e mestrado foram em História, né, o doutorado em Antropologia, que era pensar como a literatura nos fornecia chaves muito importantes para a gente entender as sociedades que as criava, né? Essas diversas literaturas, a literatura brasileira em particular, que é o meu interesse, né? Nossa sociedade, mas as literaturas do mundo, né? Quer dizer, existe uma coisa no gênero literário, na forma como a linguagem é trabalhada, que permite que a gente enxergue ali aspectos, nuances da sociedade, de períodos históricos específicos, que a gente não consegue, por exemplo, em documentos oficiais, né? Porque a linguagem dos documentos oficiais é uma linguagem mais limitada, mais objetiva, assim, né? Então, na minha graduação, minha monografia de graduação foi sobre Monteiro Lobato.
O mestrado foi sobre Mário de Andrade e o doutorado foi sobre Nelson Rodrigues. Então, na verdade, foi um caminho, né? E eu escolhi o Nelson Rodrigues, bom, um doutorado em antropologia, meu orientador, o Gilberto Velho, era um grande especialista em antropologia urbana, para pensar, sobretudo, na relação entre literatura e cidade, né? A literatura e a vida urbana. Como que autores como Nelson Rodrigues, eles criam uma ideia sobre o Rio de Janeiro, né? E que passa a ser parte constitutiva da identidade dessa cidade ao longo do tempo, né? Então, a minha ideia era basicamente essa, não vendo a literatura como um reflexo da sociedade, uma coisa imediata, mas a literatura como parte da própria constituição da sociedade, das suas identidades, das suas representações, né? E foi por isso que eu escolhi o Nelson, por ele ser esse autor tão relevante para a gente entender a cidade do Rio de Janeiro. Eu tenho essa sensação que a senhora falou, quando eu leio Lima Barreto, sabe? Nós, ano passado, também lemos um livro que reúne crônicas de Lima Barreto, e algumas crônicas são tão atuais que parece que ele escreveu ontem. Exatamente. Então, tinha crônicas em que ele relatava a questão das enchentes no Rio de Janeiro, e eu tinha a impressão que ele estava falando do meu bairro. Eu falei assim, nossa, eu acho que ele está falando do bairro que eu moro. Eu tenho quase certeza, mas não dá para saber. Então, essa impressão de como a literatura está introjetada na sociedade, de maneira que ela pode revelar os seus anseios, as suas demandas e tal, eu tenho justamente na obra do Lima Barreto, né? É uma coisa, um mecanismo muito interessante de análise que os pesquisadores agora estão se debruçando. Mas eu vi que a história é da história, depois foi para a antropologia. E na antropologia, normalmente, o objeto de estudo, de pesquisa, ele demanda ou requer um trabalho de campo. Normalmente não é um trabalho de pesquisa bibliográfica, né? Então, essa pesquisa acabou sendo também uma novidade no sentido metodológico, né? Talvez você puder falar um pouquinho sobre isso, mas o que eu queria perguntar quais foram as principais metodologias que a senhora utilizou para desenvolver a pesquisa, considerando a área da antropologia e as metodologias comumente utilizadas, esse embate de trabalho de campo, não trabalho de campo? Esse foi um dos grandes desafios, né? Se na história não era muito fácil estudar literatura, porque era visto assim como um tema menor, uma coisa que não era tão importante assim, por outro lado, já existia uma certa tradição de historiadores que se dedicaram a trabalhar com literatura, né? O próprio Lima Barreto é um autor que foi estudado por historiadores e tudo, né? Entre outros. Na antropologia, o desafio era maior, porque eu precisava provar, assim, por que fazer uma tese de antropologia sobre literatura, sobre Nelson Rodrigues, né? Quer dizer, eu não tinha propriamente um trabalho de campo, eu não podia fazer Nelson Rodrigues reviver para fazer uma entrevista com ele, né? Então, o que eu propus é que o que trazia ali, era a proposta de um olhar da antropologia sobre essa produção cultural que é a obra do Nelson Rodrigues, que é situada no tempo, é situada na história, é situada dentro de uma determinada sociedade, né? Então, isso foi meu primeiro esforço, assim, de reflexão, né? Agora, como que foi minha metodologia de trabalho? Primeiro, eu acho que é uma coisa que serve para todo e qualquer estudo, sobretudo quando a gente se dedica a fazer uma tese, que é muito tempo, né, estudando ao mesmo tempo, que é o mesmo tema, que é um mergulho total, né? Quer dizer, tudo que saía sobre Nelson Rodrigues, tudo que tinha sobre Nelson Rodrigues, adaptações para televisão, peças de teatro que foram encenadas, tudo eu vi, né? Eu acompanhava tudo. Então, assim, foi um mergulho nesse tema. Eu respirava, eu me imaginava conversando com o Nelson Rodrigues, eu sonhava com o Nelson Rodrigues, né? Então, eu acho isso importante, independentemente do tema que a gente... Essa dedicação quase obsessiva, né? Porque eu acho que é assim que a gente... Porque o nosso pensamento, ele não é linear, né?
A gente não tá assim, agora eu vou ter uma ideia. Não, ele aparece, né? E quanto mais a gente trabalha no tema, quanto mais a gente se debruça, mais coisas interessantes vêm na nossa mente quando a gente está escrevendo, quando a gente está produzindo. Então, eu acho isso fundamental. E eu acho, assim, por exemplo, na época não tinha rede social, né? Eu acho que uma das dificuldades que os estudantes encontram é que a rede social tira a gente desse mergulho, né? Porque a gente perde tanto tempo ali, né? Não que não tenha coisas interessantes, mas há uma perda dessa capacidade do mergulho num determinado tema, porque a gente fica muito ocupado com as coisas que a rede nos pauta, né, para a nossa vida, né? Bom, eu fiz também uma pesquisa muito intensa de arquivos, né? Esses volumes que vocês estão lendo, né, do Nelson Rodrigues das Crônicas, eles não reúnem todas as crônicas, então tem muita coisa na Biblioteca Nacional, nos periódicos que ele trabalhou, né, na Última Hora, no Globo, sobretudo, mas também em outros periódicos. Tem muita coisa, muito texto dele que não foi publicado ainda. Eu também pesquisei no arquivo da Funarte, um arquivo muito importante, porque lá eu consegui acesso aos libretos, aos folhetos das montagens das peças, as críticas de jornal que saíam na época, porque eles separam os arquivos em pastas, né, por autores e tal. Muito interessante o trabalho que eles fazem lá, então eu ficava muitas horas ali naquele arquivo, né? E fora, bom, eu pesquisei no arquivo do Globo, né, diretamente, porque o Globo não estava na Biblioteca Nacional, então, como tinha muita coisa do Nelson no Globo, eu fui para lá pesquisar no jornal, e fora as coisas já publicadas, né? O Nelson Rodrigues é um autor que tem uma fortuna crítica imensa, sobretudo na área de letras e teatro, né? Então, eu li aquilo tudo. Então, enfim, tudo que eu pude fazer, né, de mergulhar nesse universo, eu fiz. E, em relação às crônicas, no que diz respeito às fontes primárias, né, que foram as crônicas e o teatro, basicamente, né, embora também pegue outros textos e tudo, mas esses foram os principais. O grande desafio das crônicas era organizar as temáticas, né, e a mudança de perspectiva ao longo dos anos, porque é um volume imenso de crônicas, né? O Nelson Rodrigues era um escritor compulsivo, ele escreveu muito. E ele também dava muita entrevista. Também tem isso. Eu peguei muita entrevista de vídeo, muita entrevista publicada, né? Então, eu fazia tabelas com o título das crônicas, os temas principais, a data onde foi publicada, né? Então, era um material imenso que depois eu reunia aquilo para conseguir, né, produzir uma análise minimamente coerente. Mas tem muita coisa ainda a ser feita sobre a obra do Nelson Rodrigues, né? Está longe de ter sido esgotada ainda, porque ela é imensa, né? Uhum. Então, no caso, a senhora também acabou fazendo uma pesquisa documental, né? Uma análise documental, que foi nos arquivos. Não sabia que na Biblioteca Nacional tinha crônicas do Nelson ainda. Tem sim, bastante coisa. Inclusive, assim, algumas publicações em livro, por exemplo, de crônicas da vida como ela é, que são edições pouquíssimo conhecidas e que têm crônicas que não estão compiladas nessa organização do Rui Castro, né? Interessante. Ou, às vezes, versões diferentes, tem isso também, né? Algumas crônicas do Nelson foram modificadas nessas publicações, assim, a versão original é um pouco diferente. Então, é sempre importante ir na fonte. Modificada pelo Rui Castro? Na edição do Rui Castro não tem um prefácio, não tem nada que explique o que foi feito, mas há um processo de edição, sim, porque eu encontrei discrepâncias entre crônicas que foram publicadas no jornal e o que aparece ali, né? Pequenas modificações, redução, coisas assim. Entendi. Isso não é esclarecido na edição, mas aconteceu. Professora, eu vi que no livro a senhora acabou fazendo uma análise citada na vida do Nelson, na biografia, mas não na vida privada, na vida pública, né? Na vida do Nelson como homem público, e acabou separando, organizando a dinâmica do livro, dos capítulos, como a temática do teatro, da literatura, propriamente, seria ficcional, e as crônicas têm uma ligação mais ou do cotidiano, a vida cotidiana,
ou na questão da política, que é uma seara que o Nelson não deixou de participar, muito pelo contrário, né? Ele adentrou de cabeça e acabou levando para outra dimensão a forma de fazer política em termos na escrita. Será que você teria como falar um pouquinho sobre essas diferentes dimensões do teatro, da literatura ficcional e da política? Sim. É interessante, assim, porque uma das coisas que a gente tem um certo senso comum, né, que fala que o Nelson Rodrigues era um revolucionário no teatro e era um reacionário nas crônicas, né, como se fosse, assim, dois autores, né. E eu discordo um pouco, no livro eu argumento isso, porque eu vejo que tem coisa, claro que tem diferença, até porque os públicos são diferentes, os objetivos são diferentes, a linguagem é diferente, mas existem pontos em comum, né? Visões de mundo em comum e tal. E não acho assim que essa questão da política seja uma literatura menor e aí o teatro que importa. Acho que é interessante a gente analisar esse conjunto para entender essa complexidade que era o Nelson Rodrigues, né? E como isso vai mudando ao longo do tempo também, né? O Nelson Rodrigues, quando ele surge, a gente tem que lembrar que ele era um menino criado na imprensa, né? O pai, dono de jornal, a família toda de jornalistas. Então, assim, ele era um menino que, com 12, 13 anos, ele já vivia aquilo ali intensamente. Ele era um homem de imprensa. E, como todo homem de imprensa, sobretudo daquela época, muito antenado com o cotidiano da cidade, com o cotidiano da vida, né, com as notícias. Então, essa é a matéria básica da literatura dele. As relações humanas, os conflitos, os crimes, né? É essa coisa, né? Então, quando ele vai para o teatro, né, o que ele faz, de certa forma, é transformar isso daí numa linguagem artística mais elaborada, né? Ele tinha uma imensa ambição de ser um autor de teatro assim, reconhecido como um grande artista, né? Ele tinha, de fato, de início, ele consegue isso, né? Então, ele mesmo fazia essa separação entre o que era o teatro, onde ele queria ser reconhecido como um grande artista, um grande autor, e o que era o que ele fazia para o seu sustento, que eram as crônicas. Ele vivia do teatro? Não, ele vivia basicamente das crônicas, né? Até no final da vida, com adaptação para o cinema e tal, e aí isso, né, essas peças teatrais acabaram dando também retorno econômico, mas a princípio eram essas duas atividades, né? E é isso. Então, é interessante a gente notar como aquilo que está nas crônicas é meio que muitas vezes um laboratório do que vai estar nas peças. Né? Como é que ele trabalha aqueles temas ali de primeira, de uma forma mais apressada, porque ele tinha que produzir quase que uma crônica diária para o jornal, né? E como que depois aquilo vai aparecer com uma outra linguagem, mais elaborada e tal. E é interessante que quando ele começa a escrever as tragédias cariocas, que é a parte do teatro dele que eu mais gosto, particularmente, como é que os diálogos vão sendo esses diálogos da rua, da cidade, assim, no seu cotidiano mais corriqueiro, né, dos subúrbios, do centro da cidade e tal. E aí ele dizia muito isso, né, que os críticos começaram a reclamar que aquela era uma linguagem muito simples, né, muito trivial para o teatro. Ele fala, mal sabem eles o trabalho que me dá fazer essa linguagem trivial. Por que isso, né? Como que você pega um diálogo que você escuta num botequim e transforma numa cena de tragédia, né? Então, eu acho bem interessante a gente entender todo esse processo criativo como parte desse ser mais complexo que era o Nelson Rodrigues, e não ficar separando, eu vou analisar que a crônica é uma coisa, o teatro é outra, porque eles estão todo em fluxo, né, em comunicação. Mas será que essa tendência de fazer análises separadas, a análise do Nelson Rodrigues como cronista, ou Nelson Rodrigues como dramaturgo, não seria um reflexo desse momento que a gente está? Que as pessoas precisam encaixar pessoas em caixinhas para compreender? Sabe? Eu acho que a origem disso é muito precisa, que é o seguinte, o Nelson Rodrigues era um autor identificado com o segmento mais progressista da sociedade. Por quê? Primeiro, pelo escândalo que as suas peças causavam, né?
por tratar de temas como traição, sobretudo a traição feminina, né? Porque a traição masculina era considerado comum, o incesto, coisas assim muito fortes, né? Sobretudo para aquele momento, a gente está falando de anos 50, anos 40, 50, né? Início dos anos 60. Então, quando veio a ditadura militar e o Nelson Rodrigues se coloca a favor da ditadura, aquilo vai ser um choque, um trauma muito grande para um segmento grande do setor artístico. Ninguém imaginava que um cara que foi perseguido por Carlos Lacerda, que foi censurado e tal, ia se colocar ao lado de um regime que era da censura, que era da perseguição, né, que era do fim das liberdades. Na verdade, aquilo era um certo desconhecimento do próprio passado político do Nelson e da sua família, né, que eram tradicionalmente udenistas, né, eram conservadores politicamente, mas, enfim, como tinha essa ideia de que um cara que era tão impactante no campo dos costumes, né, tão disruptivo, aquilo se alinharia a uma política mais democrática, mais progressista, quando ele não, né, quando ele não só, nem que ele não se coloque contra a ditadura dele, ao contrário, ele se coloca a favor, né? Aquilo é um choque muito grande, parecia que por isso que aí surge essa coisa. Aí o Nelson Rodrigues, revolucionário artista, e o reacionário das crônicas, que é onde ele vai falar desse seu apoio, né? Que é uma coisa que também depois ele vai nuançando, sobretudo quando ele descobre que o filho dele foi torturado, né? E aí é um trauma muito grande para ele, né? E aí ele acaba revendo essa posição, né, em relação ao apoio à ditadura, né? Ele escreve uma carta duríssima ao Médici, né? Que é impressionante, assim, como ele vai... E depois ele vai ser a favor da anistia e tudo, né? O filho dele, o Nelsinho, vai ser um dos últimos anistiados, né? Já está preso, então ele revê, mas a princípio, então acho que foi aí que surgiu meio que uma saída honrosa, né? Para você não jogar o teatro do Nelson Rodrigues no lixo. Bom, o teatro está preservado dessa abjeção de uma ditadura, né? Professora, eu vi no livro, né, o título, eu acho muito provocativo, eu gosto muito desse título. Eu gosto do livro todo, eu gosto da capa, assim, eu sou fã do teu livro. Eu gosto de como a capa foi feita, eu gosto do título, eu gosto do texto, assim, eu gosto de tudo. Eu amo o Nelson Rodrigues, sou apaixonada por Nelson, coitado dos meus alunos. Coitado deles, porque eu só vivo falando de Nelson, enfio o Nelson, tudo quanto é canto. Lamento por eles, mas eu gosto muito. Também. Assim, o seu título é muito, muito provocativo, e eu queria saber um pouquinho da senhora como é que esse título acaba refletindo a temática central da obra, e como é que a senhora chegou nesse título? Esse título tem uma história muito engraçada, porque assim, eu peguei essas categorias, os antropólogos, né, nós antropólogas, a gente trabalha muito com categorias que os nossos próprios interlocutores de pesquisa utilizam. A gente vai pensar o que eles dizem e fazem a partir dessas categorias, né? Bom, se a gente está adotando uma perspectiva antropológica, o Nelson Rodrigues usa muito esses termos, santos e canalhas, né? Como tipos humanos que, na verdade, são uma coisa só, porque todo santo tem um canalha dentro de si, todo canalha tem um santo dentro de si, segundo ele, né? Essa natureza dual do ser humano na sua perspectiva, né? E aí eu cheguei para o meu o livro de doutorado, a tese de doutorado do meu orientador, se chamava Nobres e Anjos. É um estudo sobre usuários de drogas, né, jovens e mais velhos, no Rio de Janeiro da década de 70, 60, 70. Então, esses grupos, né, que estavam usando drogas de uma forma recreativa, que vinculava aquilo a uma cultura contemporânea, né, ligada à contracultura, enfim, é uma tese bastante interessante. E aí, quando eu pensei nessa coisa dos santos e canalhas, né, para ser algo que sintetizasse a minha tese do Nelson Rodrigues, e eu fui falar com ele, porque eu já estava quase terminando de escrever e não tinha ainda um título.
Falei, meu Deus, ele falou, olha, Adriana, a gente precisa de um título para mandar os documentos para a defesa, precisa de um título, então você tem até dia tal para me dar um título. Eu pensei isso, falei, Santos e Canalhas, uma análise antropológica da obra do Nelson. Eu falei, cara, mas o Gilberto, não sei se ele vai gostar, né? Santos e Canalhas é forte. Aí eu fui conversar com ele, falei, Gilberto, já tem o título. Santos e Canalhas, uma análise antropológica da obra de Nelson Rodrigues. Aí ele fez uma cara assim, eu falei, me inspirei no seu livro, no Nobres e Anjos. Né? Não foi verdade, mas eu fazia sentido, né? Aí ele, acha ótimo. Eu falei, ai, que bom, que bom. E aí foi isso, mas esse título parte da própria forma que o Nelson Rodrigues denomina esses extremos, né, do que ele via como parte da natureza humana. E o que é interessante, que ele vai dizer, é que quanto mais o santo recusa o lado falha, quanto mais ele recusa essa dimensão do mal que está dentro de todo mundo, pior ele é. Né? Então, ele vai falar, embora o Nelson fosse católico, né, ele vai falar, por exemplo, eu não acredito em virtude sem brecha e sem goteiros. Né? Quer dizer, quando ele criticava os católicos, né, os pensadores católicos muito bonzinhos, né, muito moralistas demais, que não aceitavam as contradições humanas, né? Então, ele falou, não acredito, para mim esse é um pervertido, né? Quem é sempre certinho, quem não reconhece que a tentação está dentro de si, né, que os maus pensamentos estão dentro de si, que não entra em contato com isso, faz as piores perversões, né? E esse é um dos grandes motes da obra dele, né? Da denúncia da hipocrisia da sociedade, né? Daquele pai de família super moralista, mas que tem uma amante, né? Ou que né, fica andando atrás ou chamando garotinhas colegiais, né, na rua, enquanto em casa está ali disciplinando as mulheres da sua própria família. Então, acho que na verdade, o que ele vai mostrar é que ser santo e ser canalha, embora estejam extremos, eles se comunicam, eles estão num fluxo. E todo ser humano tem em si a potencialidade de ser uma coisa ou outra, né? Ou, às vezes, as duas coisas em determinados momentos da vida, né? Então, acho que é por isso que eu escolhi né, esse título para o livro, né? Você acha que essa descrição que o Nelson dá em relação às tragédias, o cotidiano, relatando, descrevendo de uma forma trágica, tem algum pé de apoio, alguma referência na obra do Gilberto Freire? Eles eram amigos, né? O Gilberto Freire e o Nelson. Eu acho que a diferença, assim, entre eles, duas diferenças muito importantes. Uma é que o Nelson discordava frontalmente do Gilberto Freire da ideia de que o racismo no Brasil seria mais invisível, assim, mais maleável, né, menos violento do que nos Estados Unidos, por exemplo, né? O Nelson Rodrigues achava que não, que a sociedade brasileira era abertamente racista, né? Ele escreve uma peça sobre isso, que se chama Anjo Negro. Ele escreveu essa peça para o Teatro Experimental do Negro, nos anos 40, que foi uma iniciativa de vanguarda, né? Então, isso é uma discordância importante entre eles. E a outra coisa é que o Nelson Rodrigues pega uma ideia do Gilberto Freire, que é a ideia da sociedade patriarcal, que o Gilberto Freire identifica, analisa, vamos dizer, no seu auge, em Casagrande e Senzala, né? E ele meio que fala, o Nelson, da degradação dessa sociedade patriarcal, né? Dessa fragilização desse pater famílias, né? Dessa grande figura paterna. Então, a gente vê as figuras masculinas na obra do Nelson, elas estão sempre fragilizadas, né? É o pai que não tem o menor controle sobre as filhas,
é o homem que é traído pela mulher, é o cara, é o pai machão, moralista, que na verdade é apaixonado pelo genro, né, e acusa o genro de assassinato por conta disso, porque tem ciúme do genro com a filha, não pela filha, como se imagina, mas ao contrário, pelo próprio genro. Então, é cheio dessas histórias, né, desse pater-famílias, que não é mais pater-famílias nenhum, né? Ele teve, na modernidade, seu papel totalmente esvaziado, ele guarda essa moralidade, que é apenas uma casca, uma aparência, né? Não corresponde à realidade. Então, acho que a obra tem muito diálogo, deles tem muito diálogo, mas nesse sentido de um diálogo tenso, né? De um diálogo cheio de textos críticos também, mas eram amigos e se admiravam mutuamente, né? Tiveram um diálogo durante toda a vida, inclusive uma história que vem de família, né? Ambos pernambucanos e tal. E sobre Gustavo Corsão? Eu vi num momento do seu livro que você faz uma colocação a respeito dos três intelectuais, os três eram católicos, e os três tinham uma posição na vida pública em que faziam considerações muito contrárias à teologia da libertação. Eu sou católica, então eu sou muito inteirada nessa discussão, né, interna da igreja, e os três parecem, de uma certa forma, unidos para combater um mesmo problema. Mas só que o que eu queria perguntar mesmo era essa relação do Nelson, com o Gustavo Corsão. Isso é uma das coisas interessantes, porque o Nelson Rodrigues, a princípio, detestava Gustavo Corsão. Quando eu falei da história da virtude sem brechas, sem goteiras, era como ele definia Gustavo Corsão, né? Ele dizia, o moralista que está aí nas páginas de jornal, que ele dizia que, no fundo, era um grande pervertido, porque era tão, tão, tão moralista que, né, porque ele fala desse negócio, da virtude, não acredito em virtude sem brecha, sem goteira. Ele está falando exatamente dele, né? Ocorre que, com a própria... Isso é porque havia uma grande perseguição desse segmento mais conservador católico, ao Nelson, em relação às suas peças de teatro, aos seus escritos, né? E aí, bom, quando vem a ditadura, isso começa a mudar um pouco, né? Porque aí o Nelson começa a atacar a esquerda católica, né? O catolicismo progressista, né? E aí há uma espécie de reconciliação dele com Gustavo Corsão, mas sempre alguma coisa muito frágil, né? Porque ele, ao mesmo tempo, não tolerava a perseguição à obra dele. E não tem como um católico como Gustavo Corsão não ser contra o que o Nelson colocava na sua ficção, né? Então, não, porque é bem diferente. A gente pode chamar de um armistício, né? Houve um armistício, mas né, não tem como ser melhores amigos. Eles se uniram, fizeram uma união de conveniência, uma união, né, de política momentânea, né? Exatamente. O inimigo comum e os dois atacaram. Porque realmente é difícil imaginar uma união. Mas eu não consigo deixar de pensar também que em algum momento aqui no Rio a gente teve uma trinca católica que a gente pode chamar como conservadora, que estava no debate público se colocando de uma maneira tão intensiva como os três estavam. E hoje em dia isso não existe mais, né? Apesar que, considerando que existe hoje, ia dar outra discussão. Né? Mas quando eu li essa passagem no teu livro, a respeito dos três intelectuais, eu fiquei pensando nessa dinâmica da trinca católica. Será que pode ter acontecido para a gente não ter uma nova trinca dessa, ou intelectuais dessa estatura no debate público, sabe, hoje em dia? Mas, assim, foram mais reflexões de minha parte, né, como acadêmica e como católica, do que propriamente uma reflexão intelectual mais assentada, assim, digamos. Bom, eu queria perguntar agora, pessoal, sobre o seguinte: houve alguma descoberta durante o trabalho de pesquisa que surpreendeu a Sara? Uma coisa que você não estava esperando encontrar na análise da obra do Nelson Rodrigues e foi surpreendida por esse achado?
Exatamente essa coisa que rompia essa dicotomia entre o genial artista de teatro e o reacionário das crônicas, né? Quando eu fui estudar, isso era, eu achava que era isso, assim, bom, tem um Nelson Rodrigues que escreve para teatro e tem um Nelson Rodrigues que escreve crônicas a favor da ditadura. E aos poucos eu fui percebendo que essas coisas não estavam tão distantes assim, né? Porque o Nelson Rodrigues também, quando ele escrevia a favor da ditadura, ele não era um moralista dos costumes, entendeu? Ele estava falando assim, da estagiária de minissaia, né, das mulheres com pouca roupa na praia, mas assim é mais uma constatação, assim, com forte humor. Em nenhum momento ele fala: as mulheres têm que se vestir, tem que todo mundo ir para a igreja. Não, ao contrário, ele está rindo dos caras que falavam isso, né? Então, não tem essa... O que tem, sim, é um posicionamento político, como eu disse, não era novo, né? Um posicionamento que já vinha da família dele, antigo e tal, desde a época do Getúlio, né? Antes de Getúlio e tudo. E que não se confundia com um moralismo, assim, mais raso, né? Mais endurecido, né? Caricato, né, também. E no qual ele não acreditava, porque ele achava que era hipocrisia, né? Olha, esse ponto, sabe, da crítica ao moralismo e crítica à hipocrisia, é o que me seduziu ao Nelson, sabe? Porque eu penso exatamente a mesma coisa. E é o que está vivo, né? Porque ele fala, assim, para a gente pensar, por exemplo, hoje, né, um certo fundamentalismo religioso, que eu acho que pode estar em qualquer religião, que a gente vê isso não só no Brasil, mas no mundo, mas que é muito enrijecido, muito duro nas suas prescrições, né? Sobretudo para as mulheres, é cheio de brecha, né? Cheio de falso moralismo, cheio de comportamentos pervertidos. Gente, é Nelson Rodrigues mais vivo que nunca analisando isso. Se ele olhasse essas figuras hoje, né, que se colocam como lideranças espirituais, né, querendo, né, ordenar a vida privada de Deus e o mundo, né, e ao mesmo tempo fazendo tantas coisas por baixo dos panos, ele ia ter um prato feito, ele ia escrever sobre isso à beça, né, porque é o que ele sempre denunciou, né, esse falso moralismo, esse julgar a vida alheia sem olhar para o seu próprio, né, seu próprio umbigo, entendendo a própria vida como um modelo a ser produzido e mimetizado por outros. Aquele pai dos 7 gatinhos, né, que queria que as filhas casassem, quer dizer, a filha se prostituindo para a mais nova casar virgem, né, ele fingindo que não vê, mas ele sabia, né, até porque alguns dos clientes eram seus amigos de trabalho, e ao mesmo tempo a menina já não era mais virgem, entendeu? E ele mesmo era um pervertido. Então, assim, é esse tipo de coisa que eu acho que ainda tem muito impacto e muito a dizer para a nossa sociedade, né? Coisas muito profundas, sabe? Inclusive do ponto de vista psíquico mesmo, né? Então... Não, olha, esse é um ponto que realmente foi o que me capturou para embarcar no mundo do Nelson Rodrigues, sabe? Eu tenho um acordo integral com ele a respeito disso, e é o que sempre me deu muito nervoso assim, na vida, sabe? Na vida, o que me dá agonia, essa questão do moralismo, da hipocrisia e do desejo de regular o terceiro. Sempre me deu agonia. Enfim, são questões muito... do reflexo de vivência familiar, de vivências pessoais, né, que acabam encontrando alguma ressonância nas obras, né, que eu leio, nas pessoas que eu convivo. O que eu queria perguntar, só para a gente encerrar, que já está dando quase 8 horas, daqui a pouco, se a senhora tivesse que recomendar uma obra do Nelson Rodrigues para quem quiser entrar nesse universo rodriguiano, para quem quer para entrar para a nossa galera, Nelson Rodrigues. Eu recomendaria uma peça de teatro, acho que O Beijo no Asfalto. Legal. Porque O Beijo no Asfalto, eu acho que ela é tanto legal para a gente entender a cidade do Rio naquele momento, porque vai falar de transporte público, afinal, o cara que morre atropelado por um bonde, né, por uma lotação, né,
Vai falar da imprensa, do papel da imprensa sensacionalista, a imprensa de crime e tal, que era fundamental na cidade até pouco tempo atrás. Vai falar dessa hipocrisia, né, do pai de família moralista. Tem tanta coisa ali, né? Então, eu acho que eu recomendaria o Beijo no Asfalto. Legal, muito boa recomendação, pessoal. Colocar o link para vocês lá no grupo, tá? Mas aqui no chat, pessoal, tá o link do livro da professora Adriana, Santos e Canalhas. Não estou vendo nenhuma pergunta aqui no chat. Eu acho que se tiverem alguma pergunta. Não sei se é a Patrícia que congelou ou se eu que estou congelada. Ela congelou, professora. Sim. A indicação que eu dei, a Adriano está perguntando, o Beijo no Asfalto, é uma peça de teatro, você encontra na internet para ler. Vou escrever aqui. De nada, gente, eu que agradeço. Bom, não sei se a Patrícia vai conseguir voltar, né? Esperar um pouquinho para me despedir. Tem um filme também, O Beijo no Asfalto. Deixa eu ver se eu acho aqui. Inclusive, o filme O Beijo no Asfalto, quem faz o Arandir, que é o personagem principal, né? É o Neila Torraca, recentemente falecido, né? Então é interessante de ver por isso também, né? Um grande ator. Oi, professora, desculpa, a minha internet caiu, mas agora eu voltei. Não, tudo bem. Desculpe. Eu aproveitei para escrever aqui as indicações. Eu estava falando, Patrícia, que O Beijo no Asfalto tem um filme também, né, de 81, e que o Neila Torraca é o Arandir. Legal. Então é legal, porque ele acabou de falecer e tal, uma homenagem a ele também, né? Um grande ator vê-lo de novo. Verdade. A Karine está perguntando sobre a frase, né, do Nelson: toda mulher gosta de apanhar. Tem nesses meus. Agora eu não vou saber te dizer de cabeça a referência, mas nessa minha pesquisa na Biblioteca Nacional, eu achei a primeira. Isso ele fala numa entrevista, né? Mas tem um texto em que ele escreve sobre isso, né? Acho que já é por causa da polêmica que a frase gerou, né? A frase toda é: toda mulher gosta de apanhar, as que não gostam são as neuróticas, né? Então, enfim, né? É uma frase difícil, né, de ser ouvida, ainda mais num país com tanta violência contra a mulher, mas ela desencadeia toda uma discussão, e o mais interessante é como o Nelson se coloca diante dessa discussão, né? Ele ouve, ele toma as porradas merecidas que ele leva por ter dito isso, né? E
E, enfim, né, o que eu quero dizer assim, é que ele não se retira do debate, né, e fica lá ouvindo e sendo espinafrado pela mulherada. Então, isso também é interessante, né? É típico da personalidade dele também, né? Ele gosta da polêmica, a Ele verdade era é essa. polemista, né? Ele se coloca, Feia. ele era um grande estrategista de marketing, diríamos hoje, né? De marketing pessoal, porque ele consegue, desde o início da sua carreira no teatro, né? Nos anos 40, até a sua morte, se manter sempre em evidência, com as suas polêmicas, com a sua produção teatral, né? Ele é o autor brasileiro mais... Aliás, Nelson Rodrigues, eu não sei agora, mas até pouco tempo atrás, ele só perdia em termos de montagem no Brasil para Shakespeare, sabe? Então, assim, era o autor mais montado, assim, de todos. Não é autor brasileiro, é autor de todos, assim. Nossa, Então, caramba. Então, assim, ele teve sempre em evidência, se a gente vai acompanhando, né, dos anos 40 até os anos 80, quer dizer, 40 anos quase, né, sempre em evidência por conta da sua obra, das polêmicas geradas por sua obra, né, então é impressionante essa capacidade, né, de se colocar em evidência no momento que não tinha rede social para você fazer propaganda de você mesmo, né. Era na imprensa, era na televisão, no teatro, né? Ele teve programa de televisão, era um homem de mídia, né? A coisa do futebol também, então estava em diversas frentes, né? Era uma personalidade inescapável, né? Ele teve programa de televisão, não sabia. Ele teve um programa, ele participava da Resenha Facite, que era um programa de futebol, né? Se eu não me engano, na extinta TV Tupi, tem que ver esse dado, está lá no livro. E ele também teve, durante um tempo, o quadro da Cabra Vadia, né? Em que ele trouxe para o estúdio da Globo a cabra que comia e tal, né? Que eram as entrevistas, né? Que nas crônicas eram entrevistas imaginárias, mas lá ele fazia entrevistas. Não durou muito tempo o programa, mas ele fez sim, né? Fora as adaptações para minissérie, novela, filme, né? Na verdade, as pessoas conhecem até muito mais, né, os filmes do que propriamente a obra dele, né, literária. Tá sem som, Patrícia, tá sem som para mim. Sim, vou mandar, peraí, só. Pronto, agora eu tô ouvindo. Eu vou mandar o link que gerou aqui para colocar aqui o link do livro da professora. E uma coisa importante sobre esse negócio de toda mulher gosta de apanhar também, né? Que ele não batia em mulheres, né? Porque às vezes tem Nelson agressor de mulheres. Ele falou, isso realmente é uma frase horrível, né? Mas não era um agressor de mulheres. E às vezes as pessoas extrapolam, ela é um agressor, ele bate. Não, calma, gente, vamos lá. Mas essa frase, ela está na vida como ela é, não é isso? Ou não? Fala essa frase numa entrevista, né? E ele escreve numa história, se não me engano, é da vida como ela é, sim, mas agora tem que me ver minhas fontes, que eu não me lembro, mas aí ele vai dar essa explicação de que era uma coisa que, enfim, né, que ele via que a mulher neurótica que não gostava, enfim, né, o embate dele com o feminismo, que era bem duro também. Né? Sim, ele tinha um embate interessante para mim. Mas eu achava que, pelo menos era a minha lembrança, eu acho que talvez esteja falhando, mas eu achava que essa frase tinha uma conexão com o contexto da sexualidade, né? Quando ele também, né, falava muito sobre sexualidade, sexo. Achava que tinha uma questão ali. Ele não está falando de gostar de apanhar no sentido de ser espancada, né? Ele está falando tanto da questão da sexualidade quanto da questão de ter uma certa preferência por uma posição subalternizada numa relação, no sentido do homem forte, a mulher mais fragilizada, né? Que é uma posição conservadora tradicional, né? E o que ele dizia é que as feministas queriam inverter isso, jogar isso fora. Né? Isso não correspondia a uma certa natureza feminina.
Tanto é que ele repetia esses clichês horríveis de que as feministas eram mulheres homens, pareciam homens, que queriam ser homens, né? Que é um pavão, assim, né? Ele fez esse negócio feminista. Não, é engraçado, como você bem disse, ele é realmente um grande estrategista, que pegou o verbo bater justamente para criar inúmeros sentidos. Ele poderia colocar outra coisa. E assim, o que estava em evidência no momento? Era feminismo? Então vamos discutir o feminismo, sabe? Ele sempre fazia, e aí você imagina quanto isso rendeu dele estar nos programas de televisão, no jornal, né? Quer dizer, então ele estava sempre nessa... E se você for pegar as mulheres do teatro dele, estão longe de ser esse tipo de mulher, né? Pelo contrário, as mulheres elas dominam a cena, assim, né? Elas, em sua maioria, né? E até falava a questão da traição, que o homem que trair era errado, mas a mulher não, né? Ele fazia uma inversão. Ainda tem isso, exatamente. Que a mulher que trai tem sempre um motivo, né? Que não está na natureza dela. Então, se ela trai, é porque o homem deu um motivo. Deu um motivo, e a mulher deve ter razão. A mulher deve ter razão para a mulher fazer isso, mas o homem não deve ter razão. Enfim, então, era uma bagunça que ele fazia na cabeça das pessoas, né? Porque ao mesmo tempo que ele falava isso, do bater na mulher, ele também falava que as mulheres tinham direito de trair se o marido merecia, né? Então, assim, era realmente uma pessoa que não estava buscando entrar em caixa nenhuma e nem buscando consenso, né? Ao contrário. Ele queria não causar. Ele queria causar, né? Colocar o fogo lenha na fogueira. Isso. Queria botar lenha na fogueira. Bom, pessoal, não tendo mais perguntas, eu gostaria de encerrar essa conversa. Professora, muito obrigada pela sua disponibilidade. Gostei muito de conversar com a senhora aqui hoje. Eu espero que a gente possa trocar mais no futuro sobre Nelson Rodrigues, né, e outros assuntos relacionados. Pessoal, desejo uma ótima noite a vocês também. Na quarta-feira que vem teremos aula também ao vivo e aberta. O convite será enviado pelo grupo. Bom, se a senhora quiser encerrar, fazer algumas considerações finais, fica à vontade. Não, só agradecer mesmo, dizer que foi um papo super gostoso e que eu adoro voltar nesse assunto, Nelson Rodrigues. Foi tão difícil, depois que eu terminei a tese, eu falei, meu Deus, o que eu vou estudar agora que possa se comparar com a delícia que foi ficar 4 anos estudando Nelson Rodrigues, né? Foi difícil. Foi no final do doutorado, mas é muito legal, muito interessante, assim, mesmo. Né? Tem muita coisa a dizer ainda hoje para a gente. Verdade. Então, pessoal, beijão, fiquem com Deus. Boa noite, gente. Boa noite. Bom, ótimo ano para nós. Valeu, obrigado.